Bom dia, esse é o BDM Cast do dia 8 de outubro, com os principais temas abordados pelo Morning Call do Bom Dia Mercado, elaborado com apoio de inteligência artificial. O governo corre contra o tempo para aprovar a MP do IOF, que perde a validade à meia-noite, enquanto o mercado reage ao risco fiscal e ao avanço de propostas de apelo popular, como a gratuidade dos ônibus. Lá fora, o shutdown completa 8 dias e o Fed divulga hoje a ata da sua última reunião. Vamos às notícias desta quarta-feira. Bom, começando aqui pelo Brasil, a medida provisória 1303, a do IOF, tá numa corrida contra o tempo mesmo, né? É, total. A votação na Câmara foi adiada ontem, precisa acontecer hoje, tanto lá quanto no Senado. Senão, à meia-noite já era, perde a validade. E por que essa dificuldade toda para aprovar? Qual o problema? Olha, a comissão mista já deu um sinal, né? Foi um placar super apertado, 13-12. Nossa, bem no limite. Pois é. E isso mesmo depois do relator, o Carlos Zaratini, do PT, ter feito várias concessões, sabe? Tentando conseguir apoio. Que tipo de concessões? Bom, por exemplo, ele manteve a isenção do IOF para LCA e LCI, aqueles títulos do agro e do setor imobiliário. Só isso aí já significa uma perda de arrecadação de uns 2,6 bilhões lá para 2026. E teve mais coisa que reduziu a receita esperada, né? Sim, sim. O relator também tirou aquele aumento da tributação sobre as apostas esportivas, as bets, ia de 12% para 18%. Aí já é mais 1,7 bilhão a menos. Entendi. E ainda teve a questão dos juros sobre capital próprio, JCP. A alíquota ficou em 18%. O governo, na verdade, queria 20%. Então, no fim das contas, a arrecadação prevista caiu bastante. Caiu. A previsão inicial era 20,87 bilhões, né? Agora, segundo uma estimativa preliminar do Haddad, está mais para perto de 17 bilhões em 2026. O Zaratini até reclamou, falou em quebra de acordo, né? Mirando na Frente Parlamentar do Agronegócio, a FPA. Como é que a FPA está se posicionando para a votação de hoje? Então, a FPA continua contra o texto como ele está, mas decidiram não fechar a questão, quer dizer, não vão orientar o voto dos parlamentares no plenário. Mas a pressão existe. Com certeza. O Zaratini agora está na luta para tentar evitar que mexam mais ainda na MP, para não perder mais arrecadação na votação final. Essa confusão toda, claro, acende o alerta no mercado sobre o risco fiscal. E essa percepção de risco aumenta também com outras ideias que surgem com o apelo popular, pensando em eleição, tipo a gratuidade no transporte. Exato, essa ideia da gratuidade dos ônibus urbanos entra bem nesse contexto. O pessoal técnico da economia acha inviável no curto prazo. Mas o governo está olhando para isso? Foi um pedido do presidente Lula para ver o que dá para fazer para melhorar, com esse foco no apelo social. Só que, né, sempre vem a pergunta, e o custo fiscal disso? Enquanto isso, lá no Senado, está andando outra pauta econômica importante, a reforma do imposto de renda. E o relator vai ser o Renan Calheiros. Isso, do MDB. E ele é um adversário político conhecido do Arthur Lira, que foi o relator lá na Câmara, né? Exatamente. O que a gente pode esperar dessa dinâmica lá no Senado? Olha, o Calheiros já deu a entender que pretende fazer mudanças no texto. O texto foi aprovado por unanimidade na Câmara, 493-0. Mas se mudar, não tem que voltar para a Câmara? Então essa é a estratégia dele. Ele quer usar um tipo de emenda chamada de redação ou supressiva. Elas permitem fazer ajustes mais finos ou até tirar trechos, sem precisar que o texto retorne para a análise dos deputados. Interessante. E ele falou em prazo? Falou. Prometeu agilidade, diz que quer votar em uns 30 dias. Mas antes, ele planeja fazer 4 audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAE. A definição dessas audiências deve sair hoje mesmo. E o Calheiros não poupou críticas à Câmara, né? Disse que usaram a pauta lá como instrumento de chantagem para aprovar outras coisas. Ele mencionou a PEC da blindagem e o PL da anistia. Foi direto na crítica. Mudando um pouco de assunto, para a relação Brasil-Estados Unidos, saíram alguns detalhes daquele telefonema de segunda-feira entre o Lula e o Trump. O que foi divulgado? Parece que o Trump admitiu, por conta própria, que a tarifa sobre o café brasileiro está impactando o preço lá nos Estados Unidos.
Ele mesmo tocou no assunto do café. E qual foi o impacto real dessa tarifa? A gente tem números? Temos sim. Essa tarifa de 50%, que está valendo desde agosto, ajudou a puxar os preços em geral nos Estados Unidos para cima, coisa de 0,4%, e o preço do café especificamente subiu 3,6%. E para o Brasil? Para o Brasil, significou uma queda de 17,5% no volume de café que a gente vendeu para eles, isso comparando com agosto de 2024. Na conversa, o Lula se mostrou disposto a conversar sobre comércio sem impor restrições. Abrindo portas para outras negociações, talvez? Exatamente. Pode abrir espaço para discutir outros temas, tipo regulação das big techs ou parcerias em minerais críticos, terras raras. Entendi. Ainda na política interna, saiu uma nota no Estadão interessante. Diz que aliados do governador Tarcísio de Freitas andam vendo o Eduardo Bolsonaro como um tipo de cabo eleitoral de Lula. Como assim? A visão é que as ações recentes dele estariam, na verdade, ajudando na recuperação da popularidade do presidente Lula. Falando em popularidade, hoje às 7 da manhã saiu a pesquisa Genial Quaest sobre a avaliação do governo. Bom ficar de olho nesses dados. E falando em agenda do dia, o que temos de importante hoje na economia brasileira? Temos alguns indicadores. Às 8 horas, sai a primeira prévia de outubro do IPCS, aquele índice de preços. Depois, às 10 horas, tem dados da produção de veículos de setembro, da Anfávia. Certo. Às 14h30, o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. E às 15 horas, está prevista a sanção, pelo presidente Lula, da Lei da Tarifa Social de Energia Elétrica. Ok, agenda cheia aqui dentro. E lá fora, o que tá pegando? Lá fora, o foco continua nos Estados Unidos. O shutdown do governo já está no 8º dia, né? Isso paralisa a divulgação de vários indicadores econômicos importantes. Então, o que o mercado vai observar hoje por lá? Principalmente duas coisas. A ata da última reunião do Federal Reserve, o banco central deles, sai às 15 horas no nosso horário aqui, e também as falas de vários dirigentes do Fed ao longo do dia. Quem fala hoje? Olha, tem o Alberto Musalem, às 10h20, e o Michael Barr, que fala 2 vezes, 10h30 e depois 18h45. Esses dois têm voto nas